Fala galera do mundo da NBA, eu sou o Dudu Rocha e você é muito bem-vindo aqui no canal. E hoje vamos começar a nossa saga aqui falando das finais da NBA de 2024, então vem comigo. Bem, nas finais de conferência eu também fiz o meu palpite e acertei que o Celtics ia ganhar em 5, mas errei que o Dallas não ia passar. Quem diria que o Dallas quase fosse varrer o Timberwolves, que tinha acabado de eliminar o atual campeão em performances incríveis do time e do Anthony Edwards, que apagou na série, muito por causa da defesa, que foi muito mais fraca do lado do Minnesota, defendeu muito menos, e também não é como se o Luka Doncic fosse um jogador parável, para não falar que ele é totalmente imparável. Tem alguns jogos, principalmente contra, por exemplo, o Lakers, quando eles botam um Anthony Davis, que é um jogador alto que consegue defender bem armadores, faz isso tanto com o Kyrie Irving e com o Luka Doncic. Não tem muitos jogadores que podem parar o Dallas Mavericks do Luka Doncic. Também tem o exemplo do Draymond Green, que consegue marcar todas as posições. Mas falando isso tudo só para falar que não conseguiram parar. E agora no Celtics, acho que também não vão conseguir parar, então não vai ser um jogo defensivo, vai ser um jogo mais ofensivo. Quem eu quero que ganhe? Eu quero que ganhe o Dallas, mas eu vou ser sincero porque eu acho que Celtics em 7 vai ser o que vai acontecer. Vai ser uma das melhores séries de NBA da história, eu tenho certeza disso. Cheio de game winners, clutch. São times que têm bons jogadores no backcourt e no frontcourt, isso eu quero dizer. Os dois melhores jogadores do Dallas são armadores e os dois melhores jogadores do Celtics são jogadores, por exemplo, na posição 3 e posição 4 e até na posição 5 também, que são os jogadores que ficam ali entre o garrafão e os corners. São os ala pivô e o pivô, que é o Tatum, Jaylen Brown e o Porzingis, mas também a gente também pode falar do Jrue Holiday, Derrick White, Peyton Pritchard. Esse time é muito bom, um dos melhores times ofensivos que já passou na NBA. E por isso eu acho que Celtics em 7, eu acho, mas eu quero que aconteça que o Dallas ganhe. Eu quero que o Dallas ganhe realmente, porque o Dallas está vindo de não ter pego o play-in no ano passado para uma final de NBA. Alguns ajustes, 2 jogadores a mais, PJ Washington e o Daniel Gafford e o Grant Williams e outros jogadores também foram embora, jogadores menos relevantes, mas os que chegaram ajudaram muito. E o que eu pretendo fazer agora é tentar analisar isso de forma mais fria, pontos por jogo, rebote, assistências, e fazer isso para cada jogador, tentar fazer, por exemplo, posição por posição, e é isso que eu vou tentar fazer agora, e começando no melhor jogador em quadra, indiscutível. Eu acho que você até pode falar que o Tatum é o segundo melhor indiscutível também, mas o primeiro, melhor jogador em quadra indiscutível, o melhor jogador que está na NBA, isso aí é uma conversa para depois, é o Luka Doncic. Luka Doncic que está nesses playoffs com média de 30 pontos, 10 rebotes e 9 assistências por jogo. As pessoas falam que ele está sempre com a bola, por isso que ele consegue essa pontuação. Então vai, pega a bola, faz isso aí então. Faz triplo-duplo com 30 pontos nos playoffs contra times tão bons quanto ele jogou, e é realmente absurdo o que ele está fazendo. E eu acredito que esse não seja o melhor do Luka Doncic, porque se adicionar esse Luka Doncic mais a experiência que ele ganhou esse ano, o Luka Doncic do ano que vem vai ser MVP, vai ser Finals MVP, eles vão renovar com o Kyrie Irving e vão conseguir cada vez mais jogadores, mais dinheiro, mais tudo, e esse Dallas talvez seja a próxima potência da Conferência Oeste, que a gente talvez esteja vendo o início de uma rivalidade entre Dallas e Mavericks, assim como teve Golden State e Cleveland, Lakers e Celtics, San Antonio Spurs e Miami. Sempre tem esses momentos. Talvez Dallas e Celtics seja a rivalidade do momento. Então, continuando. Luka Doncic é o armador do Dallas Mavericks, tem todas essas estatísticas que eu já falei. E qual é o armador do Dallas, que é o armador principal do Dallas, que normalmente joga na posição 1? Não é ruim, claro que não é ruim, é o melhor defensor armador da NBA, Jrue Holiday, 13 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Não é um jogador que tá com a bola na mão para pontuar, é um jogador que está marcando o jogador que está com a bola na mão, e eu quero ver como isso vai se desenrolar, porque quando ele estava no Milwaukee,
Ele foi várias vezes para o time defensivo do ano, já esteve em conversas para ser o jogador defensivo do ano também, mas é difícil um armador ganhar, principalmente pela falta de destaque que ele tem nessa posição. Ele não tem tantos tocos, tem mais roubos, mas os roubos não são tão memoráveis quanto os tocos que um center pode fazer, por exemplo, como o Wembanyama, Rudy Gobert ou Giannis Antetokounmpo. Então, Jrue Holiday vai ser uma boa para ver contra o Luka Doncic. O Luka Doncic que é bem alto, então isso talvez seja um problema para o Holiday, talvez eles botem outro jogador, mas eu acho que o Holiday vai peitar essa encrenca aí e vai tentar marcar o Luka Doncic. Ele já deve ter pedido isso aqui. A gente tá num nível tão à frente, num estágio tão à frente na NBA, nas finais. As pessoas não vão fugir do compromisso, estão ali porque conseguem lidar com esse compromisso. Eu acho que o Jrue Holiday consegue defender bem aí pro Luka Doncic não fazer 50 pontos por jogo, fazer ele ali também 30, 35, algumas performances, com certeza ele vai fazer 40 pontos em algum jogo dessas finais, é quase certeza. Tipo o Jokic, claro que ele ia fazer algum jogo de 40 pontos nas finais de 2023, quando começou a série do Golden State contra os Celtics. Claro que a gente sabia que o Curry ia fazer algum jogo de 40 pontos e fez, e porque esses são as estrelas principais. Então eu acho, individualmente, quem eu prefiro, o Luka Doncic, eu acho que ele vai dar mais trabalho, mesmo que ele não tenha o mesmo compromisso defensivo que o Jrue Holiday. Então 1-0 aí pro Dallas Mavericks em posição no armador por enquanto. Agora indo para o SG, que é o shooting guard, que é o ala armador, que também complicado aí pro Celtics, que como eu falei, os melhores jogadores do Dallas são os armadores, e Kyrie Irving com 23 pontos por jogo, 4 rebotes e 5 assistências, está sendo tendo um impacto muito positivo no time, porque já tentou ser o número 1 no Nets, já tentou ser o número 1 no Celtics e não conseguiu. Foi um dos melhores números 2, o Robin, da história, com o LeBron James no Cleveland Cavaliers em 2016, 17. Jogaram muito, 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 muito. São lendários, uma dupla lendária, e talvez vejamos agora uma nova dupla lendária, porque o Kyrie Irving acho que o destaque não está sendo, nunca foi bom para ele, e ele ser aquele jogador que pega a bola como segunda opção, e dá pra ver que ele tá com 23 pontos por jogo, algo que é muito bom. O Luka Doncic e o Kyrie Irving estão combinando para 53 pontos por jogo. No último jogo dos playoffs, no jogo 5, eu acho que eles combinaram para mais de 75 pontos. Então dá pra ver como eles são bons ofensivamente, e quando a bola não tá na mão de um Luka Doncic, que é mágico, bola de 3, arremessos de 2 super acrobáticos, um leque um leque ofensivo ali embaixo do garrafão muito bom. Depois você passa a bola para, por exemplo, Kyrie Irving no pick and roll com Gafford, e é mais letal ainda porque ele tem os handles, ele tem aquele shooting no mid-range que é muito bom. Então acho que o Kyrie Irving também vai ganhar aqui esse confronto contra o Derrick White, que o Derrick White não é um jogador ruim, pelo amor de Deus. O Derrick White tem 18 pontos por jogo, 4 rebotes e 5 assistências, e embora algumas pessoas falem que ele merece mais reconhecimento, e eu realmente acho isso, não acho que ele seja esse jogador tão bom assim. Não tô dando hate nele, eu não gosto de nenhum jogador do Celtics, assim como eu não desgosto de nenhum jogador do Dallas, mas eu acho que esses é disso que é feito a NBA, né? Gostar ou não gostar. E na minha opinião, eu acho que o Kyrie Irving, talvez na opinião da maioria também, Kyrie Irving é melhor que o Derrick White nesse momento, historicamente, e talvez para alguns isso nem seja uma discussão. Então, 2-0 pro Dallas Mavericks em questão das posições. Indo agora para a posição 3, o small forward, que é o ala, é só o ala mesmo. Temos o Tim Hardaway Jr., que é um jogador muito confiável, um jogador que está com 8 pontos por jogo, 2 rebotes e 1 assistência por jogo. Não vem sendo muito acionado ofensivamente. É um jogador que tem muito hustle, que não é o coração do time, mas é um dos jogadores que o time tende a, por exemplo, dar mais confiança nesses momentos de eu vou me jogar para buscar uma bola, porque esse jogador tem muita entrega. É um jogador que no Dallas Mavericks não encaixou como uma luva, mas tá vindo e já faz parte daquela família, totalmente abraçado, e mesmo que não seja o melhor jogador possível, é um jogador que contribui muito, um jogador que tá desde 2021, se eu não me engano, no Dallas, e vai se desenvolvendo cada vez melhor. É um jogador que tá aí, não tá nem comprometendo, nem ajudando muito, né, a principal estrela, mas é um jogador que é confiável, um jogador que tem, quando tá quente, é uma ameaça, bolas de 3,
com bandejas também, um leque bem grande de bandejas e também um jogador que você pode confiar bastante na defesa, mas não se compara com talvez o melhor small forward da NBA, que é o Jason Tatum. Bem, o que falar do Jason Tatum, né? Deixa eu tentar procurar aqui. Ele tem 26 pontos por jogo, 10 rebotes e 6 assistências. Não é o mesmo do Doncic, mas acho que eles nem desempenham o mesmo papel de pegar a bola e ir pra frente ali da defesa pro ataque. São jogadores que têm funções diferentes, mesmo que eu acho que o Jason Tatum não seja melhor, mas desempenha um papel em equipe e de não ter a bola na mão e só pegar a bola na mão quando, por exemplo, precisar. Eu acho que ele é melhor do que o Doncic nisso. Ele consegue ter paciência, assim como o Curry tinha com o Kevin Durant, porque sabe que tem vários jogadores diferentes que podem ajudar, podem contribuir na ofensividade do time. Então, eu não vou nem perder muito tempo aqui. Eu acho que é óbvio que o Tim Hardaway Jr. não é melhor que o Tatum e que o Tatum é bastante melhor do que o Tim Hardaway Jr. Talvez a gente tenha essa discrepância. Então, tá 2-1 pro Dallas Mavericks. E agora, eu deixo aqui a pergunta para vocês. Vocês considerariam o Jaylen Brown um ala de força, um ala pivô, ou na posição original dele, que é a posição 2, que é a posição ala armador, vocês deixariam ele como? Ele seria... Porque o elenco principal do Celtics é Derrick White, Jrue Holiday, o Jaylen Brown, Jason Tatum e o Kristaps Porzingis. Seria, então, nessa ordem, seria o Jrue Holiday, depois seria o Derrick White, depois o Jason Tatum, Jaylen Brown e também depois o Kristaps Porzingis, que acho que é o discutível que está em quinto. Então eu vou deixar o Jaylen Brown na posição 4 para a gente poder botar todo mundo aqui dos 5 principais, mesmo que eles não desempenham essa função exatamente da posição 4. Vou deixar eles aqui. E falando do Jaylen Brown, o melhor jogador do Celtics nesses playoffs custa dizer, não custa porque é realmente verdade, foi MVP das finais de conferência. Eu acho que o Jaylen Brown sempre foi o jogador mais confiável. Quando eu assisto o Celtics, ele é o jogador que está lá pontuando, o jogador mais confiável, o jogador que mesmo que não tenha tanta habilidade na mão esquerda, não seja tão bom na mão direita como na mão esquerda, na mão esquerda como na mão direita, talvez ele seja um dos jogadores mais habilidosos e explosivos que consegue combinar isso muito bem na NBA. E no Celtics, para mim, não é o melhor jogador com o melhor potencial, mas é o que está desempenhando melhor agora. Eu acho que o Jason Tatum tem potencial para ser o melhor jogador da NBA, mas por enquanto o Jaylen Brown está jogando melhor que ele. Ele está com 25 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Não são estatísticas melhores, até porque ele tem menos a bola na mão, mas é um jogador que é confiável, muito confiável. Literalmente tem um MVP das finais de conferência e indo para as finais eu acho que ele está mais badalado do que o Jason Tatum, mais respeitado do que o Jason Tatum, que tem essa fama de pipoqueiro ainda e tem que reverter isso e talvez nessa final consiga reverter com atuações brilhantes. Vamos ver se isso vai acontecer. E contra quem ele jogaria seria contra o PJ Washington. PJ Washington chegou nesse time e também jogando bastante, jogando muito. Pôs a alma, depois o coração, talvez este seja o coração do time, o jogador que veio pro Dallas e o Dallas mudou totalmente, também veio com o Gafford, mas mudou totalmente e tá aí com 14 pontos por jogo, 7 rebotes e uma assistência. Ofensivamente, exime o jogador porque ele sabe o timing das coisas, o rebote ofensivo, ele tá sempre lá, sempre para fazer essas coisas, para pegar ali o rebote, mais uma bandeja, são pontos tão importantes, talvez pontos que ganhem campeonato, e esse talvez é um dos melhores jogadores que fazem isso na NBA. Mas tudo isso para falar que o Jaylen Brown é melhor, e também acho que as pessoas conseguem ver isso, que o Jaylen Brown é melhor que o PJ Washington, mas eu quis exaltar o PJ Washington porque está tendo a melhor temporada da carreira dele. O Jaylen Brown também está tendo a melhor temporada da carreira dele. Então 2-2 e vamos para a posição de center. Temos Daniel Gafford contra Kristaps Porzingis, que está confirmado, vai jogar o jogo 1 já no dia, se eu não me engano, é no dia 7 de junho. Aqui em Portugal é 1h30 da noite e no Brasil seria no dia 6 de junho, às 9h30. Então, quem eu acho que é melhor nessa posição? Porzingis vai vir de uma lesão que não é complicada, mas é uma lesão chata. Uma lesão que diminui sim a performance do jogador, mas não acho que isso vai afetar tanto, porque ele não é... O Celtics não depende tanto dele assim. E quando ele joga mal, e quando o Celtics está precisando dele,
eu não vi ele jogando tão bem assim. Não acho que o Porzingis seja o jogador que está fazendo que o Celtics tenha uma das melhores temporadas da carreira, melhores temporadas da franquia na história. Mas é o Porzingis, ele mata a bola de 3, não com consistência, mas com qualidade. Quando o time precisa, ele tem a confiança e consegue transmitir essa confiança também, além de ser uma energia a mais para o time. Mas falando de energia, temos o Daniel Gafford, que é a energia do time, é o jogador que vai desbalancear totalmente, porque eu acho que o time é muito equiparado até chegar aqui, os times são equiparados até chegar aqui na posição de center, na posição 5, porque quem desempenhar melhor aqui, e o jogo de garrafão vai ser decisivo para ganhar essa NBA Finals. E mesmo eu falando que eu acho que o Celtics vai ganhar, se o Gafford se destacar em um jogo ou outro e tirar esse momentum do Porzingis, por exemplo, desanimar o Porzingis, depois o Gafford faz 20 pontos, 15 rebotes num jogo, extraordinário do Gafford. Algo que pode acontecer, porque já aconteceu nessa temporada regular com o próprio Dallas Mavericks, e acho que ele é um dos jogadores que menos erra arremessos, então sempre que ele chega perto do aro, ele vai fazer o ponto. E o Porzingis é um dos jogadores que é center, mas nem sempre está perto do aro. Então, talvez se o Joe Mazzulla der o papel certo para ele, ele vai desempenhar muito melhor. Mas isso depende de bastidores. São aquelas coisas que a gente sabe que vão acontecer, mas se não acontecerem vai dar problema. Então, vamos ver se ele vai jogar mais perto do aro, o Porzingis, ou se ele vai continuar no pick and roll alto, ali com o Jrue Holiday, Derrick White, até o Jaylen Brown às vezes. E às vezes até o Jason Tatum, esse pick and roll bem alto. E normalmente dá certo. O Tatum sempre converte. Eu acho que o Tatum é a principal... o Tatum é a principal estrela do Celtics. Então, quem eu acho que é melhor? Gafford ou Porzingis? Quem eu acho que está vindo no momento melhor, com mais entusiasmo, com mais vontade, depois de carregar o jogo 5 carregar, acho que foi o jogo 3, que ele carregou nas costas, o Daniel Gafford. Ele não pontuou do primeiro ao segundo quarto. No primeiro tempo ele não tinha pontuado, e no segundo e quarto ele fez tipo 5 tocos, fez 6 pontos super decisivos no quarto, e ganharam por causa disso. Também fez acho que 9 rebotes. E quando um jogador é a alma de um time e ele chegou tão rápido, eu acho que o Dallas, meu Deus, vai ser um problema para a Conferência Oeste. E por causa disso, por Kristaps Porzingis estar voltando de lesão, não estou falando que o Porzingis é pior que o Gafford, mas quem está vindo num melhor momento, mais badalado, mais entusiasmado e provavelmente mais confiante, já que o Porzingis se lesionou já em um momento ruim nesses playoffs, eu acho que o Gafford, não por ser melhor, mas num momento melhor, 3-2 para o Dallas Mavericks nos 5 iniciais. Eu poderia me aprofundar no sexto homem, e acho que não tem problema me aprofundar. Temos o Dereck Lively, que é um rookie, que está com 8 pontos por jogo, 7 rebotes e 2 assistências. Que jogador é o Dereck Lively, the second, que está tendo uma temporada brilhante, e também é uma energia a mais para o time. No garrafão também é exponencial. Ele é um jogador que é muito bom, um jogador que tem muito potencial aqui pra frente, mas eu não vou comparar sexto homem, porque o sexto homem do Dallas é um center e o sexto homem do Celtics é um shooting guard. Então, shooting guard que é o Peyton Pritchard, também pode entrar o Al Horford, o Sam Hauser, o Luka Cornet, mas eu acho que o sexto homem é o Peyton Pritchard, pelo menos foi o que eu vi entrando mais. A Horford normalmente entra para entrar na posição 4 ou na posição 5, mas não é o primeiro a entrar. Então, quem vocês acham que vai ganhar? Eu já disse, eu acho que o Celtics ganha em 7, num jogo memorável, no jogo 7, um dos melhores jogos 7 da história da NBA. Mas isso a gente vai ver no jogo 1, depois eu falo sobre, no jogo 2 eu falo sobre, no jogo 3 eu falo sobre, jogo 4 eu vou falar sobre também. Se tiver um jogo 5 eu vou estar aqui e assim em diante. Se vocês quiserem, se vocês tiverem mais algumas ideias para falar sobre, eu já disse aqui minha opinião, já dei um mano a mano. Eu acho que o Dallas tá 3-2, vocês podem ver também um 3-2 pro Celtics. Também essa posição de center, eu só dei aquela opinião, eu já expliquei porquê. Não acho que o Porzingis seja melhor, mas o Gafford está vivendo um momento melhor e o Porzingis está vindo de lesão. Então me fala aí o que vocês acham nos comentários, me dê ideias para fazer coisas a mais também, outras enquetes para fazer aqui também nessas finais de NBA, que eu, pelo menos, quero bastante fazer conteúdo, quero fazer alguns Reels, TikTok,
Então me falem aí nos comentários o que vocês acham que eu poderia fazer. Comparar o elenco inteiro, devia não só falar dos 5 principais, trazer estatísticas avançadas, ou fazer coisas mais que sejam menos maçantes. Vocês falam aí, eu tô aberto a qualquer opinião, também aberto a opinião pra gente conversar sobre se você acha que é 5-0 em relação aos os jogadores, que o Celtics tem 5 jogadores, os 5 jogadores do Celtics são melhores, ou vice-versa. Eu acho que isso é mais verdade no Dallas do que no Celtics, mesmo que o Jason Tatum seja o segundo melhor jogador da série. Jaylen Brown, esquece, não acho nada. 3-2, me falem aí o que vocês acham. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. E escreve nos comentários quem vai ganhar o jogo 1. Nos vemos no jogo 2 e valeu!